nós queremos passar algumas orientações referente aos nossos cultos neste momento de pandemia, né? Reunimos com o pastor do nosso distrito, o pastor Jair, junto com o ancianato da igreja, e nós decidimos que nós iremos retornar aos nossos cultos de forma regular. Até então, nós estávamos tendo nossos cultos, né? Nunca fechou a igreja, mas estava disposto, estava assim aberto para que quem quisesse vir. É claro que nós vamos retornar ao nosso culto com um novo horário reduzido, né? Nós iremos fazer aqui de 9 horas até as 10h30, vai ser o nosso período de culto. Nós vamos ter aí um momento de louvor breve, vamos ter momentos de oração, vamos ter a recapitulação da lição de forma objetiva, igual a Vanderlane fez aqui. Vamos ter o recolhimento de dízimo e vamos ter a mensagem de todos os sábados. E creio que nós terminaremos aí a mensagem no máximo até as 10h30, 10h35, para darmos tempo, nós irmos para os nossos lares, e quem quiser assistir o programa especial que a TV Novo Tempo tem feito, é mais uma oportunidade para nós finalizarmos até meio-dia aí, essa questão da adoração do sábado pela manhã. Aos domingos nós teremos também o nosso horário, e terminaremos ali até 8h20, não é isso, Guti? Até umas 8h20, o culto normal também, vamos cantar um hino, 2, fazer uma oração, né? Recolher os dízimos e ofertas, e vamos ter a mensagem. Só queremos lembrar que na quarta também é a mesma forma. Simplesmente que a quarta, como é um dia de oração, um culto de oração, nós iremos fazer mais momentos de oração, como nós faríamos antigamente, né? Canta-se um hino, ora, canta-se outro hino, ora, e no final faríamos fazer uma reflexão bíblica para que nós possamos finalizar o culto. Nós só gostaríamos de comunicar que alguns grupos que fazem parte do grupo de risco, nós não aconselhamos a não vir para o culto, né? Porque nós estamos vivendo um momento aí de pandemia e seria muito interessante que as pessoas ficassem em casa, assistissem em casa, através dos canais de comunicação que a igreja está se disponibilizando. O Nunes irá passar orientação sobre a questão da segurança, que nós vamos ver, algumas modificações que nós fizemos aqui dentro da igreja, para que possamos se adaptar às recomendações da Organização da Saúde e para que também possamos proteger cada irmão aqui de algum tipo de contaminação. Não queremos que a casa de Deus seja um foco de contaminação dessa pandemia. Muito pelo contrário, queremos que a casa do Senhor seja um foco de espiritualidade, de revivamento, né? De oportunidade de salvação para aqueles que podem vir aos cultos aqui na quarta, no sábado e no domingo. Tá bom? O Nunes vai passar a orientação, só lembrando que esses dias de culto terá sim um mensageiro, onde a igreja está chamando, onde a pessoa vai vir no espírito de oração, como os cultos comuns, para que possa estar trazendo a mensagem do Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Nunes, a sua parte aí. Um bom dia, um feliz sábado a todos. Irmãos, nós estivemos reunidos e analisando a situação a qual nós estamos vivendo e chegamos à conclusão que nós devemos retomar, assim como os governantes estão retomando as suas atividades aí fora, mas retomando as atividades com os devidos cuidados que devemos ter e seguir as orientações da saúde. E nós entendemos o seguinte: a nossa igreja tem 200 e poucos membros, então nós organizamos os bancos para que se tenha aí 1/3 da quantidade de membros. Então nós temos bancos hoje organizados para 70 pessoas. E aí nós marcamos nos bancos aonde a gente pode sentar, ok? O distanciamento necessário. Então cada banco vai ser para 3 pessoas, tá? O espaço que está livre, está aqui uma orientação no meio aqui, pode sentar um casal. Na outra ponta pode sentar outro casal, mas no meio não senta ninguém, tá bom? Quando for individual, senta 3, um em cada espaço, ok? Para a gente seguir as orientações da saúde e se caso vir alguma fiscalização aqui, eles vão ver que nós estamos dentro das orientações que está sendo nos passado, tá? Para que a gente não tenha problema também aí com a justiça, ok? Então, vamos seguir esse padrão, todos usarem máscara,
Tá? Tá as orientações lá na porta, todos que vierem ao culto, venham com máscara e nós possamos usar os equipamentos de segurança, ok? Essa é a orientação que nós temos que passar para que nós possamos ter segurança e retomar os nossos cultos normalmente, porque as pessoas estão retomando as suas atividades aí fora. O horário da quarta-feira é o nosso horário normal, irmão, de 7h30 às 8h30, no domingo, na quarta-feira, de 7h30 às 8h30, tá bom? No sábado, 9 horas até as 10h30, ok? Esse é o nosso horário do nosso culto. Tá, não é porque o Augusto estava falando uma coisa, ele não estava entendendo. Outra coisa que é importante, Nunes, a gente falar, o uso da máscara. Graças a Deus que todo mundo está com a máscara, né? Mas assim como os outros estabelecimentos é obrigatório o uso da máscara, dentro da igreja também. Nós tiramos aqui para falar, mas quando a gente volta para o banco, né, Nunes? A gente coloca, você bota a sua, eu coloco a minha. Então é importante, quando você vir da sua casa, traga a sua máscarazinha, como todo mundo está aqui, graças a Deus, né? E isso, eu creio que vai passar, mas enquanto isso nós vamos usar para a nossa segurança, tá bom? Nós iremos também providenciar algumas máscaras para ficar com os diáconos lá na porta, pode chegar uma visita e ela não ter máscara, então a gente ceder a ela a máscara para que ela possa assistir o culto normalmente, ok? Então, quando você for chegar na igreja, olha aí o distanciamento, está marcado direitinho, procure sentar certinho, para que a gente possa seguir aí as orientações conforme as orientações da saúde está pedindo, ok? Nós te agradecemos pelas bênçãos já recebidas na tua casa nesta manhã. E o privilégio de retornar à tua casa de oração, para juntos adorá-lo, bendizer o teu santo nome, prestar um culto de adoração e louvor ao Senhor, Pai. Ó querido Deus e Pai, perdoa os nossos pecados, limpa nosso coração, limpa nossa mente, dá-nos entendimento e discernimento nesse momento, ó Deus, a tua igreja que se reúne, Senhor Deus, para ouvir a tua voz. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nas nossas limitações, Senhor, física, mental e espiritual, para que sejamos fortificados, ó Deus, nesta manhã, através daquilo que nós vamos ouvir da tua palavra. Quero entregar o teu servo que vai trazer a mensagem nesta manhã, Senhor. Que a graça de Cristo, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja com esta pessoa, Senhor, para que venha preencher, Senhor Deus, os vazios do nosso coração, que por acaso, Senhor Deus, esteja aqui alguém com seu coração angustiado, vazio, esperançoso ou desesperançoso, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos dando força, para não desistir a nossa jornada, a nossa caminhada, Senhor, por misericórdia, Pai. Esteja também com aqueles que não estão aqui, os nossos queridos irmãos, o nosso pastor e todos os que estão, Senhor Deus, enfermos, que o Senhor visita nesta manhã e dai, Senhor Deus, força, Senhor. Tem misericórdia das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, todo o departamento infantil, Senhor, que eles estejam atentos em seus lares, com seus papais, aprendendo e dando continuidade, tudo aquilo que eles têm aprendido na tua casa de oração. Cerca o teu servo, a tua serva que vai trazer a mensagem com um muro de fogo, para que nada venha interpor, Senhor Deus, na pregação desta manhã vinda dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos à casa de Deus nessa manhã de sábado, manhã especial, onde nós adoramos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós nos alegramos na presença dEle, a presença dEle satisfaz a nossa alma, traz alegria ao coração. Sejam todos bem-vindos. Eu parei o carro ali fora e uma cena me incomodou, não é? Na verdade não uma cena, mas a construção da minha saída do carro. Quando eu saí do carro, abri a porta, saí, fui fechar o carro, eu lembrei que eu estava de máscara.
E até então não tinha atinado para isso. Não tinha. E aí pensei, meu Deus, estou de máscara, que coisa estranha. E ao mesmo tempo tão comum para nós agora. E saindo ali me veio à mente uma coisa e eu vou falar para vocês, claro. Como que a gente acostuma com as coisas, não é? Como que a gente acostuma com as coisas? Isso é bom por um lado. Coisas que nos incomodavam não vão nos incomodar mais. Claro. Agora há um perigo nisso. Há um perigo. Há um perigo. Tem gente que se acostuma com a dor. Já viu isso? Se acostuma com a dor. Há um perigo em achar que algumas coisas são comuns. Há um perigo nisso. Assim como algumas pessoas se acostumam com a dor, outras se acostumam com um convívio explosivo dentro de casa, cheio de problemas, de dificuldades, a gente se acostuma. A gente acha normal. Aqui na minha casa é assim. Que é assim. Vamos pensar um pouquinho mais. A gente se acostuma até com o distanciamento de Deus, sabiam? Isso talvez seja o que mais me preocupe nessa manhã. A gente se acostuma. Você deixa de fazer o culto um dia, talvez isso vá doer em você bastante. Deixa de fazer 2 dias, talvez a dor seja um pouquinho menor. A Bíblia nos ensina assim. Quanto mais rejeitamos, o que vai acontecendo? Mais o nosso coração fica enrijecido. E vai chegar um tempo que aquilo vai se tornar para a gente algo comum. Acordar, não fazer o culto, não orar, não clamar a Deus. Vai fazer os nossos afazeres diários ali. Vai viver e a gente vive como se Deus simplesmente não existisse. Você conhece alguém assim? Que vive como se Deus não existisse. Você conhece alguém assim? Você acha que isso aí começa assim, no instante? É muito comum esse afastamento ser gradual. Por que tive vontade de começar esse sermão com essa ideia? Porque eu sei que tem gente em casa. Tem gente em casa que não está participando dos cultos. Claro, nós temos um número limitado até aqui dentro da igreja. Não está participando dos cultos. Mas não está participando de verdade. Nem aqui, nem nas apresentações online. E muitos se afastaram tanto que nem o seu culto mais faz com a sua família. E você, irmão, que está me ouvindo aí, você vai acostumar com isso, me desculpe. Quando você parar para pensar, isso já vai fazer parte de você, como a máscara, parece que faz parte agora de uma indumentária comum da gente. Há um perigo nisso. Há um perigo nisso. Escutem-me, por favor. Lutem contra isso com todas as forças de vocês. Lutem contra isso. Eu acho muito bonita a minha esposa fazendo o almoço. Muito bonito. Até hoje ela não perdeu isso desde quando casamos. Muito bonito. Parece que fazer arroz é tão fácil, né? Mas todas as vezes quando a minha esposa vai fazer o arroz dela, ela coloca ali o arroz na panela e ela ora a Deus: Senhor, por favor, me dê um arroz saboroso para a minha família.
E quando ela vai fazer as outras coisas, aquilo virou uma rotina, um costume. Ela não consegue mais fazer sem fazer a oração. Não consegue. Isso me encanta, não perde isso, porque parece que é fácil. E a gente, quando a gente acostuma a fazer as coisas, a gente esquece de Deus. É o motorista quando vai dirigir. Ele simplesmente sabe dirigir, tem anos que eu estou dirigindo, não tem problema. Ele coloca a chave na ignição, liga o carro e vai embora. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, glória a Deus. Quando nós vamos descer lá a escada do nosso prédio, minha esposa fala, vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus a bênção dele para a gente colocar o pé na rua. É assim, irmãos. A gente não pode acostumar com o afastamento de Deus. E olha, pasmem-se. Talvez seja uma das coisas mais comuns por aí. Por quê? Porque o nosso coração já tem a tendência de fugir de quem? Desde o início, desde o Éden, parece que não, mas a gente já tem essa tendência. Já está em nós. Ô Adão, onde estás? O que aconteceu? Onde é que ele estava? Procurando Deus com o coração aberto, era isso? Não, claro que não. Ele estava fugindo do Criador. Então lutem com todas as forças de vocês contra isso. Se você perdeu o costume de fazer o seu culto, lute. Se você perdeu o costume de cantar, lute. Às vezes a gente perde o costume de louvar a Deus nos nossos cultos. E passa a ser comum isso. É bom adorar a Deus por meio dos nossos cânticos. Isso faz bem para a gente. A gente vai perdendo algumas coisas, isso vai se tornando comum e a gente nem percebe. Nem percebe. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nem percebe. A gente deixava um dia de ir na quarta-feira, aí depois não ia na outra quarta, nem na outra, e o que aconteceu? Uma boa parte da igreja simplesmente deletou o culto de quarta-feira da sua agenda. Se tornou algo comum. Só que eu disse para vocês que essas coisas são progressivas. O mal avança. O mal avança. Não só lá fora no mundo, mas avança também dentro do coração da gente, se a gente permitir. E agora, antes da pandemia, né? Nós estávamos deletando o culto de quê? De domingo. Talvez o último estágio seja deletar Deus completamente da vida da gente. E viver como se Ele não existisse, não fosse importante para nós. Progressivo. Isso acontece muito com os nossos jovens. Tem muita coisa para fazer. Menos adorar a Deus. Deus tem que ser nossa agenda permanente. Nossa agenda permanente, diária. Diária. Ele tem que ocupar sempre, é Deus e o lugar dele e o resto. É Deus e o lugar dele e o resto. Deus, o lugar dele e o resto. Que seja assim na nossa vida, na nossa história, na nossa família, as pessoas que nós amamos, que seja assim. Salmo 23, Salmo 23. No verso 1, Salmo 23, verso 1.
diz o seguinte: olha a visão do salmista, a perspectiva dele. Eu gostaria de trabalhar a perspectiva com vocês. Vamos ver aí a perspectiva da vida. Eu gostaria de colocar vocês hoje na perspectiva correta. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. A leitura parece um tanto controversa, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De fato, se eu olhar para a minha vida hoje, tem coisas que eu gostaria de ter e eu não. Você sabe disso. Se olhar para a minha vida, tem coisas que eu gostaria de ter e não tenho. Como que o Salmo diz isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem várias formas de resolver essa construção. Várias formas. Alguém já dizia assim: é melhor que esse salmo seja traduzido: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Numa perspectiva diretamente relacionada a Deus como essência de tudo. Em outras palavras, se Deus me guia, se Ele está do meu lado, Ele me completa. Eu estou completamente feliz. Eu estou inteiro. Não excluindo as outras pessoas, eu gostaria de trabalhar um pouco essa ideia. Não afirmando talvez que essa seja a melhor perspectiva para esse salmo, mas eu gostaria de focar essa ideia. Nós temos um mundo hoje, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Em que nós sofremos muito por causa das coisas. E sinceramente, se a gente começar a sofrer só por causa das coisas, a gente vai sofrer toda hora. Porque sempre vai faltar algo. Eu sei que tem gente muito abastarda por aí, mas você vai perceber que até para ele falta alguma coisa. Se não é externo, é o quê? Interno. E eu orava muito a Deus, pensando em coisas, sempre em coisas. E Deus mudou a minha perspectiva. Mudou a minha perspectiva. A minha maneira de ver. Sempre orando a Deus, sempre sofrendo por causa das coisas. Sempre desesperado por causa das coisas. Sempre. E aí a nossa oração constante por causa de coisas. Aquilo que a gente quer ter, aquilo que a gente quer obter. Sempre pedindo a Deus para que todas as circunstâncias fossem alteradas, modificadas. Ora, se fosse para isso, somente para isso que Deus servisse, todo mundo ia começar a orar e Deus mudaria todas as circunstâncias do mundo e tudo melhoraria, e todo mundo viveria bem, todo mundo seria salvo. Mas o ponto de vista de Deus é outro. Coisas não mudam caráter. Não mudam pessoas. Tem pessoas que têm tudo, mas continuam sendo do mesmo jeito que sempre foram. Recebem tudo o que querem. Mas não são transformados por isso. Porque coisas não mudam pessoas. Quem muda a pessoa é Cristo. Jesus muda a gente. É por isso que Ele é mais importante do que tudo. Então, se a gente for buscar coisas, mas Deus é mau e não me dá, não, Deus é bom porque Ele quer te dar o melhor. Você pode pedir 1 milhão de coisas que não transformem vocês.
E aí Deus talvez vai pensar em dar ou não, porque Deus não sabe dar coisa ruim aos seus filhos. Mas se você pedir para que Deus habite no seu coração de coração aberto, você vai receber a transformação que vem de Jesus. Então, essa preocupação nossa, ela precisa ser alterada. Por que as pessoas sofrem tanto hoje? Perspectiva. Eu tinha uma tia que me encantava, ela é falecida agora, me encantava. Diabética, havia perdido a visão, não andava direito, morava sozinha. Ela não conseguia sair do quarto para ir direito ao banheiro nos últimos dias. Imagine você numa situação dessa, sem andar, vivendo sozinho. As pessoas vão visitar, mas não é a mesma coisa de ter alguém sempre perto, não é. Dores. Eu nunca fui à casa da minha tia e vi a minha tia reclamar, sabiam? Nunca fui. Um dia eu fui falar com ela, tia, a senhora está sofrendo tanto. Eu disse, não, filho, o meu Jesus sofreu muito mais por mim. Daqui a pouco tudo isso acaba, essa vida é curta demais. Não tem problema, o que Jesus fez por mim valeu a pena, eu estou muito feliz. Perspectiva, tem gente que tem muito e reclama tanto. Tem gente que não tem nada e anda tão feliz por aí. Perspectiva. O que Deus quer colocar na sua mente é a visão dele sobre as coisas. A visão dele, Deus quer mudar a maneira que você vê as coisas. Quer ver? Vamos comigo agora para o Salmo 73. Salmo 73. Vamos para o Salmo 73. No verso 1 diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Uma boa perspectiva, sim ou não? Claro que é. Excelente. Verso 2. Quanto a mim, bom, Deus é bom, essa é uma verdade absoluta. Ele diz, essa é uma verdade absoluta. O problema não está em Deus, está? O problema não está em Deus. Essa é uma verdade absoluta para ele. Na verdade, essa é uma verdade absoluta para o universo. Deus é bom. O que ele faz é bom. Essa é uma verdade. Agora, o problema não está em Deus. O problema não está em Deus. Você aí, entenda. O problema não está em Deus. Porque o verso 2 fala exatamente em quem está o problema. Não é a perspectiva de Deus, quem Ele é. Perspectiva humana, diz assim, quanto a mim, o problema está em quem? Em mim. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Qual é o problema? Verso 3. Pois eu invejava, quem? Os arrogantes, a visão, o foco. Onde estava o foco da vida dele? Onde estava o foco da vida dele? Já vou perguntar para você agora. Onde está o foco da sua vida?
Pastor, não sei. Vou te ajudar a responder. Você sofre mais por causa das coisas ou por causa do seu afastamento de Deus? No seu dia, o que é mais importante? Correr atrás das coisas ou ter um relacionamento íntimo com o seu Criador? Eu acho que não precisa mais perguntas, precisa. E ele diz, quanto a mim, eu invejava. Deixa eu explicar para você. O problema de Asaf era a visão limitada. E o problema dessa humanidade é a visão o quê? Limitada. As pessoas só veem o que os olhos humanos conseguem enxergar, porque não permitiram que o Espírito Santo pudesse fazê-las ver as verdades espirituais. Verso 3 diz que ele invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. A inveja é uma armadilha. E só cai nessa armadilha quem perdeu a visão do céu. Entenderam? A inveja é uma armadilha. E só cai nessa armadilha quem perdeu a visão da onde? Do céu. Ninguém que tenha a visão correta do céu Ninguém que tenha a visão correta do céu vai cair nessa armadilha. Porque ao comparar as coisas deste mundo e aquilo que a grandiosidade de Deus tem para nos oferecer, não dá para invejar isso aqui. Não dá para permanecer com os olhos aqui. Nosso olhar está errado. O foco está errado. Estamos com foco na coisa errada. Mais vale perder tudo aqui e ganhar o céu do que ganhar tudo aqui e perder a salvação. Quem deixa isso claro é Cristo. Com ecos nos textos paulinos, nós vemos isso o tempo todo nas Escrituras. O tempo todo. Jesus diz, louco, o que você está fazendo aí? Todo mundo que coloca a perspectiva correta entende isso. Salomão entendeu. E disse ele, tudo é o quê? Meu Deus, tanta coisa, tanta prosperidade. Tudo é o quê? Vaidade. O jovem que se deita com uma moça em um dia, satisfazendo os desejos da carne, descobre que no dia seguinte, tudo aquilo era o quê? Vaidade. Um privilégio momentâneo, uma alegria passageira. Tanto esses momentos de satisfação humana, os momentos de dor. Paulo diz, a nossa leve e momentânea o quê? Tribulação. Tudo é passageiro nessa terra, tudo passa. Você está sofrendo? Vai passar.
O final não chegou. O final não chegou. Pastor, mas dói, eu sei, mas passa. Sempre quando eu falo desse assunto, me vem à mente a experiência da minha esposa na gravidez. Eu acho que era umas 3 da manhã, ela começou a passar mal e as contrações. E uma dor insuportável. Insuportável. Levamos ela ao hospital e ela chegou e era mais ou menos 3 a 4 horas da tarde, ela ainda estava sentindo dores insuportáveis. Ela gritava de dor. Os médicos diziam, calma, é parto normal, vai ser bom. Nasceu a criancinha, 4 quilos e 400. 2 crianças em uma. Uma dor insuportável. Ela disse que quando um médico bem grande apareceu ali e forçou, a criança nasceu. A dor passou. Hoje já não há mais dor. Só há lembrança remota de um sofrimento passado. Naquele momento não era uma leve e momentânea tribulação, mas hoje é. Parecia que não, mas hoje, numa visão mais ampla da situação, ela percebe, passou. Doeu, foi angustiante, mas o quê? Passou. Vai passar. Não acabou ainda. Vai passar. A gente precisa se apegar a Deus. Vai passar. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que muitas vezes ninguém te compreende. Eu sei que você tenta dizer, mas as pessoas não entendem. Porque a dor é intransferível. Quantas vezes, como pai, vi o meu filho com febre à noite, as lágrimas rolavam, eu pensei, pai, me dá a febre. Me dá a febre. Vai passar. Hoje, quando eu brinco com meu filho, bem saudável, eu penso, passou. Às vezes nem lembro mais que passou aquelas noites. Nem lembro. Passou. Não dói mais. Não dói mais. Eu não deveria estar falando isso, a gente já deveria ter aprendido com a vida. Quanto sofrimento seu já passou? Fala para mim. Quanta dor angustiante que você sentiu já não existe mais. Já não existe mais. Eu já disse, não temos o que invejar. Não temos. Não temos. E ele vai falando um pouco sobre a construção da vida dos ímpios. Verso 4, verso 5. E ele diz no verso 6, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Olha como eles são, mas eles têm tantas bênçãos, tanta coisa boa. Perspectiva é a visão dele das coisas, pelo menos até aquele momento. Pelo menos até aquele momento. O verso 12
talvez traduz a essência dessa primeira parte do Salmo. Diz assim: eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas. O verso 12 parece que traduz a essência dessa parte. Sempre tranquilos, sempre tem paz, e sempre prósperos. Que coisa, hein? Duas coisas que todo mundo quer: paz, prosperidade. Sempre tranquilos e sempre prosperando. Que coisa, hein? Esse texto, verso 12, traduz a visão do salmista nesse momento da vida sobre o mundo, sobre as coisas. Mas eu quero aqui deixar claro para vocês que foi exatamente essa perspectiva que o levou a quase que o quê? Se desviar dos caminhos de Deus, essa perspectiva. Então já vou dizer para você que a sua perspectiva pode simplesmente te afastar de quem? De Deus. Perspectivas, a nossa visão. Quantas vezes você já viu um jovem adolescente apaixonado, uma jovem adolescente apaixonada por alguém, e você olhou para ela e disse: moça, por favor, ele não é alguém que você pode se relacionar agora, não dá. Ele não está pronto para você. Mas qual era a perspectiva dela? Não, mãe. Não, mãe. Não, pai. E não tem quem mude a mente. Já viveu isso? A gente tenta, a gente fala, a gente conversa com os nossos adolescentes agora, vamos falar com ele, e a gente fala 1 hora, meia hora, e a gente pensa: pronto, falei, e quando a gente termina tudo, o pensamento deles continua do mesmo jeito. Poucas vezes eu vi um adolescente que nós conversamos e ele disse: entendi. Mas não pensa só nos adolescentes, não. Nós somos assim. Quantas vezes a gente está aqui na igreja, Deus fala com a gente, fala ao nosso coração, e Deus, eu acho, fica torcendo: agora eu falei. E quando a gente sai daqui, a gente sai e faz a mesma coisa. Adolescentes no reino do céu. Adolescentes no plano da salvação, somos assim. E Deus tem paciência para conosco, sim ou não? Tem. Nós precisamos transpor para o nosso próximo tudo aquilo que Deus nos tem dado. Se eu reconheço que Deus me ama e me perdoa, o que eu tenho que fazer para o meu próximo? Amar e o quê? Se eu reconheço que Deus tem paciência comigo, o que eu tenho que fazer para o meu próximo, com o meu próximo? Seja paciente. Se eu reconhecer que Deus me perdoou, tem gente que diz assim: pastor, aquele cara ali não tem jeito. Aquela moça ali não tem jeito. Esse aqui, pastor, já era, não tem jeito. Alguém já disse isso para você? Escuto isso toda hora. Tem jeito. Principalmente de familiares, em quem está mais perto. Eu chego para fazer evangelismo num lugar e aí as pessoas dizem assim, eu falo: e a sua família? Aí a pessoa diz assim: não é da igreja, não quero nem saber de Deus. Vou lá. E a pessoa diz assim: pastor,
Vai não. Tem jeito não, pastor. Conheço ali. Eu conheço. Você não conhece não, mas eu conheço. Tem jeito não. Ingênuo. Você conhece a pessoa, mas você precisa conhecer outra coisa também. O poder de quem? Está faltando esse conhecimento. A gente conhece as pessoas, mas a gente está deixando de conhecer o poder de quem? E quando eu vou até a casa das pessoas é tudo diferente. Nada do jeito que elas me disseram. Você sabe por quê? Perspectiva. A maneira como as pessoas veem as coisas. Pelo fato de você estar ali, a sua visão pode estar com um probleminha. Você precisa acertar isso. Confie no poder de Deus. Ele muda as coisas. E Deus tem poder para qualquer coisa. Acredite. Acredite em Deus. Então, queridos, queridas, o verso 12 demonstra a visão deles sobre as coisas. Se você ler o verso 13, você vai ler o seguinte: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Isso me dói. Ele diz: os ímpios são tranquilos, aumentam as suas. Então, eu me mantive puro à toa. Por quê? Porque o único ganho que o salmista vê até esse momento é o ganho dessa terra. Por isso, então ele diz: então me mantive puro à toa. Quer dizer, ele não pensa para além dessa vida. Parou aqui. Visão limitada, sim ou não? Limitada. Essa é a visão da nossa juventude, que acha que está vindo à igreja, está perdendo tempo. Essa é a visão da nossa juventude, que acha que o único conhecimento importante é o conhecimento que se aprende na faculdade. Besteira. Pelo menos na minha área de estudos, eu já vi tanta mudança. E se você pegar qualquer área do conhecimento, você vai ver alterações o tempo todo. Eu não sei qual área é a sua, que você estudou. E mesmo que você não seja de uma área acadêmica, como da faculdade, mesmo numa área aí, muito mais prática, você vai perceber mudanças o tempo todo. Quem era construtor, quem construía casas, mesmo que fosse sem formação, vai saber que a maneira que construía no passado não é a maneira que se constrói hoje. Avançamos. E vamos avançar muito mais. Uma hora a gente descobre que coisa que a gente faz hoje está errada, que a gente precisa avançar. Quem é da biologia sabe o avanço que nós tivemos no conhecimento. Seja qual área você estudar, você vai perceber isso, até na teologia. Até na teologia. Até na teologia. Essas coisas não são eternas. Não são. A gente risca uma teoria,
abraça a outra. Risca essa outra, abraça a outra. Risca a outra, abraça a outra. É assim. Porque são construções do pensamento humano. Bobinho achar que as construções do pensamento humano são mais importantes do que o plano da salvação. Bobinho. Tem gente que é assim. Fica encantado com os pressupostos ensinados nas universidades. Acham que aquilo é tudo na vida. E descobrem que, na verdade, aquilo não é nada. Sabe qual é o engraçado do conhecimento científico acadêmico? A minha área é sempre a melhor. Quando um estudante de biologia entra no conhecimento ali da área dele, ele pensa, pronto, isso aqui é tudo, sem biologia não se vive. E aí um químico senta ali e pensa, sem química não se vive. Os amantes da linguagem pensam, não, linguagem é tudo. É a construção do pensamento. Nós raciocinamos linguagem. Se não fosse a linguagem, o conhecimento não era transmitido de geração a geração. Os físicos, as leis da física regem a orquestra do universo. Sem física, nada seria como é. Os nutricionistas, sem nutrição não há saúde. Nutrição é vida. Cada um sobre a sua perspectiva, sobre a sua visão. Aí eu fico pensando, quem está certo, hein? Quem está certo? Quem está certo? Esse salmo tem muita coisa a se explorar. E ele diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Em outras palavras, que pensamento medíocre, pequeno, sem perspectiva correta das coisas. Então quer dizer que eu fui puro à toa? Ei, jovem, presta atenção, você também que está aí. Eu tenho 30 anos na igreja. Perdido. Eu já vi gente falar assim, eu tenho 30 anos na igreja, foram perdidos. Se você está pensando assim, pode ser que tenha sido mesmo. Pode ser. Se você passar 30 anos na igreja e não perceber que Cristo te salvou e te deu uma vida melhor, pode ser que você tenha perdido mesmo os 30 anos que você passou aqui. Pode ser. Eu sempre penso assim, sempre penso. Se eu perdesse tudo aqui, tudo, e Deus me desse a salvação lá no final para viver a eternidade com essa vidinha aqui que a gente tem, de poucos anos, já valeria a pena. Só que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que além de me promover a bênção da salvação lá no final, Ele ainda me salva diariamente aqui. Me deu uma família, filhos, me deu uma vida muito mais feliz do que eu teria. Quem eu seria? Quem eu seria? Que tipo de gente que eu seria? Sem uma família educada. Muito obrigado. Sem uma família educada, sem uma esposa que me amasse. Quem eu seria? Ei, olha aqui. Eu vou dormir hoje sem a preocupação do que a minha esposa está fazendo.
todas as minhas senhas e as senhas da minha esposa, seja de conta de banco, ou de celular, ou do computador, são compartilhadas. As mesmas. Às vezes ela está passando não tão bem, está passando mal. Eu digo, bem, vamos fazer o culto de manhã? Ela balança a cabeça e diz sim. Deus me deu tudo. E eu não estou querendo dizer com isso que eu não tenho problema nenhum. Só Deus sabe os problemas que temos. Talvez tão intensos e tão profundos quanto os seus. O que eu estou fazendo aqui é olhando a minha vida por uma perspectiva diferente. Só isso. Porque se você olhar para a minha vida, você vai ver tantos problemas quanto você tem. Tanta dificuldade quantas dificuldades você tem. Então parei de pedir a Deus para tirar todas as dificuldades. E se elas forem obreiras para a transformação do meu caráter e para a minha preparação para o céu? Eu vou tirar o que me impulsiona à vida eterna? Deus, pela graça dele, usa algumas coisas, não que ele as promova na nossa vida, mas ele pode fazer qualquer coisa se tornar uma bênção. A nossa preocupação maior e única deveria ser: estamos ou não estamos de mãos dadas com o Criador? Essa deveria ser a nossa maior preocupação. E aí, diz assim, verso 15: se eu pensar em falar mais tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Verso 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para quem? Gente, ele está dizendo, era muito difícil compreender isso. Aí verso 17, até que entrei no santuário de quem? De Deus. E atinei com o fim deles. Aí eu vi uma coisa diferente do que até então eu tinha visto. Olha que interessante. Vi uma coisa diferente. No verso 22 fica muito claro para nós aqui. Verso 22 diz assim: eu estava embrutecido e o quê? Ignorante. Era como um irracional à tua. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu era como um animal. Eu era como um animal. Eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um animal. Eu não conseguia enxergar. Eu tinha uma visão limitada. Eu não conseguia ver além. Eu não conseguia ver além. A minha visão estava presa a essa terra. Por isso que eu tinha inveja. Por isso que eu olhava para os outros e sentia inveja. Então presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Se você vive uma vida assim, pode ser que a sua visão esteja limitada. Se você vive uma vida assim de inveja às pessoas, se você sofre tanto com o sucesso dos outros, pode ser que a sua visão esteja limitada. Pode ser que você não esteja olhando para o céu, para as coisas que Deus tem preparado para você. Pode ser que você não esteja tão perto de Jesus como você acha que está. Porque o sentimento deveria ser outro. Deveria ser, olha, eles estão crescendo, mas será que eles conseguem enxergar além disso? Será que eles conseguem ver o que eu consigo ver? A perspectiva toda muda, porque até então, os perversos
estão se dando bem, sim ou não? Estão se dando bem, mas depois que ele entra no santuário, depois que ele tem um contato com Deus, o verso 18, ele coloca a perspectiva da maneira certa. Agora veja, verso 18 diz assim: tu certamente os põe em lugares o quê? Até então não era assim. Quando ele se aproximou de novo de Deus, mudou a perspectiva. Agora eles estão em lugares escorregadios, até então não estavam bem. Aí no verso 19 diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de quê? Até então eles estavam em paz. Até então eles estavam em paz. Mudou tudo. Mudou tudo. Verso 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eles já não têm o favor divino. Até então estavam bem. E aí no verso 23 diz assim: todavia estou sempre contigo. Até então o pé estava o quê? Escorregadio. Estou sempre contigo. Tu me o quê? Seguras pela minha mão, eu estou firme. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me seguras pela minha mão direita. Louvado seja Deus. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em quem eu me compraza na terra. Agora ele começou a dizer: eu tenho prazer no Senhor. Eu tenho prazer no Senhor. Verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Agora, gente, as circunstâncias perdem o seu valor, notaram? Agora as circunstâncias perdem o seu. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Posso envelhecer. Posso adoecer, pode acontecer qualquer coisa comigo. As circunstâncias perderam valor. Deus é o quê? A fortaleza do meu? A minha herança para? Então pode tudo estar parecendo dar errado, mas Deus estando comigo, eu não sinto falta de nada. O que mais é importante na minha vida é Deus. É isso que ele está dizendo. O mais importante na minha vida é quem? É Deus. Eu termino dizendo para vocês. O que mudou na sociedade? O que mudou na sociedade? O que mudou no povo do tempo dele? O que mudou? Depois que ele entrou no santuário, o que mudou no meio da população? No seio da comunidade em que ele vivia, o que mudou? Depois que ele entrou no santuário, mudou tudo. Quando ele saiu de lá, as pessoas eram diferentes? O que mudou? Desculpa dizer, mas não mudou nada. Exceto uma coisa. Exceto uma coisa. O que mudou? Ele mesmo. Já vou falar para você aqui. Talvez o maior problema da sua vida tenha sido você mesmo.
talvez o maior problema da sua vida tenha sido você. A forma como você enxerga as coisas. Tem esposa que não suporta o marido. Tem marido que não suporta a esposa. Dá uma olhadinha para ver se o maior problema não é você. Com o coração aberto. Eu não estou querendo dizer que isso abrange todas as situações. Mas dá uma olhadinha carinhosa. Se não é você que tem que mudar. Dá uma olhadinha carinhosa. Por isso que Deus quer que você entre no santuário dele. Ele quer que eu entre. É uma coisa pessoal, particular. A sua visão com Deus precisa ser alterada. Eu gosto tanto de Romanos, no capítulo 12, quando Paulo diz que nós precisamos ter um culto racional. Quando ele diz que a gente precisa renovar a nossa mente, transformar a mente, ter uma metamorfose na nossa construção mental. Paulo diz assim, e isso só é possível quando nós nos aproximamos de quem? Entre no santuário de Deus. Ele vai mudar a sua maneira de ver as coisas. As coisas podem continuar do mesmo jeito, mas você foi transformada, isso é o que importa. Então você que está me escutando, peça a Deus para que Ele transforme a tua vida. Mude a sua história. Mude a sua história. Quando fiz esse sermão, primeira coisa que eu pensei, preciso fazer um paralelo com o Sermão do Monte. Não daria, né? Ficaria muito longo. Porque no Sermão do Monte, Jesus muda a perspectiva, a visão das pessoas sobre as coisas. Se você amava só quem te ama, ame também quem te persegue. Se você ora para que as pessoas vejam você orando, você já recebeu o seu galardão. Chore. Sinta o peso do pecado. Seja humilde. O Sermão do Monte é uma quebra, uma ruptura com a maneira como as pessoas veem a vida nessa terra. Eu deixo para a igreja como sermão, como dever de casa. Tá certo? Dever de casa. Você quer mudar a maneira de ver, está ali. Um bom texto. Sermão da Montanha. Eu quero orar por vocês, orar por mim também, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso povo. Quem vai ver esse sermão depois, todo mundo. Eu quero pedir a Deus para que Deus mude a nossa perspectiva. A gente tem uma perspectiva péssima. A filosofia, a construção de pensamento do mundo nos engoliu. Nos engoliu. E eu peço a Deus que Deus possa mudar tudo. Vamos clamar a Ele, vamos pedir a Ele. Querido e amado Deus e poderoso Pai, estamos vivendo num tempo difícil. Estamos submersos numa cultura do egoísmo, do prazer, do sentimento de que tudo tem que ser meu, nada do outro. Estamos imersos numa visão de inveja, onde olhamos para as pessoas no pecado e temos inveja do pecado. O diabo, ele faz a gente desejar destruição assim, Pai, a morte eterna. Nós não queremos isso. Então, por favor, Pai, mude a nossa maneira de ver as coisas. Queremos ver as coisas de uma forma diferente. Pedimos isso para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos adolescentes e jovens.
para os nossos filhos. Pedimos isso para as pessoas que estão vendo esse sermão. Pedimos isso para que o Espírito Santo faça uma obra extraordinária na nossa mente, na nossa vida. Oramos muito, Pai, para que Deus mude as circunstâncias. Mas agora nós queremos orar para que o Senhor nos transforme. Mude a nossa vida e o nosso jeito de ver as coisas. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, um sábado feliz na Tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nessa manhã. Me agrada estar com vocês. Bons cultos. Que Deus fale sempre ao coração de todos.